Oi, pessoal. Bom recebê-los novamente por aqui. Nós estamos chegando praticamente à última videoaula relacionada às questões biológicas do desenvolvimento humano até os 20 anos de idade. Sempre lembrando que nós estamos aqui reunidos para desenvolver conteúdos específicos da disciplina de crescimento e desenvolvimento motor, a qual eu divido responsabilidade juntamente com o professor Dr. Cássio de Miranda Meira Júnior. É uma disciplina do curso de graduação em Educação Física e Saúde da Universidade de São Paulo, e nós já estamos aí com uma sequência significativa, né, de aulas anteriores. Então, aos interessados, nós temos os links anteriores disponíveis, inclusive no YouTube, desde o nascimento até os 20 anos de idade, e isso sendo contemplado com essa videoaula de hoje. Estendo aqui o convite para alunos de outras instituições, bem como aqueles que sejam interessados por esse tema, e aos amigos da Unisport, que sempre também tem contribuído aí com a divulgação do nosso trabalho no atendimento à comunidade, tentando levar esses conhecimentos, né? Então, o tema da videoaula de hoje é na faixa etária do desenvolvimento entre 12 e 20 anos, e falaremos especificamente da problemática relacionada à idade cronológica versus a idade biológica, né? Eu gosto de fazer um resgate sempre dos objetivos da nossa disciplina ao longo do semestre, onde nos preocupamos sempre em descrever o crescimento físico, a proporcionalidade corporal, a composição corporal, o desenvolvimento motor, bem como as capacidades físicas de crianças e adolescentes desde o nascimento até os 20 anos de idade, né? Então esse foi o nosso grande percurso aí ao longo do semestre, né? O nosso plano de trabalho já contemplou todas essas unidades que estão em verde. O início dos nossos trabalhos, principalmente as unidades 1 e 2, foram numa dinâmica ainda de aulas presenciais na USP, e mais recentemente, a partir da unidade 3, nós caminhamos em aulas nesse modelo à distância, perfeito? Na última semana, nós tivemos a oportunidade de abordar o desenvolvimento entre 7 e 12 anos. Na sequência, nós entramos no item 8, que é o desenvolvimento de 12 a 20 anos, e esse item especificamente nós dividimos em duas videoaulas. A videoaula anterior, que já foi disponibilizada, onde nós descrevemos características relacionadas ao estirão de crescimento que ocorre durante os anos da puberdade. Então a gente se preocupou em descrever qual o comportamento da estatura, do peso, da composição corporal e até da aptidão física entre 12 e 20 anos. E hoje, especificamente, continuaremos no item 8, nosso último item, porém agora especificamente na temática da idade cronológica versus a idade biológica. Primeiramente, sempre cabe inserirmos conceitos que se aplicam a essa problemática, né? Então, a idade cronológica, ela é determinada pela diferença entre um dado dia e o dia do nascimento do indivíduo. Ou seja, todos os sujeitos que nasceram num determinado ano possuem a mesma idade cronológica, né? Então, a idade cronológica, nós não precisamos de nenhuma ferramenta de avaliação. Basta termos conhecimento do ano de nascimento do sujeito e, diante disso, teremos a idade cronológica,
Todo mundo que nasceu no mesmo ano tem a mesma idade cronológica. É interessante a gente ressaltar que tudo na nossa vida costuma funcionar em função da idade cronológica, né? Então, por exemplo, do ponto de vista legal, existe uma idade cronológica na qual nós vamos matricular as crianças na escola, né? Existe uma idade cronológica de ingresso no serviço militar. Existe uma idade cronológica para que as categorias competitivas sejam subdivididas, né? Então, existe uma série de regras e normas que se fundamentam em função da idade cronológica, né? Porém, na nossa vida, existe também o que nós chamamos de idade biológica. Por sua vez, a idade biológica requer diferentes tipos de avaliação para que nós possamos determinar qual a idade biológica de cada sujeito. Essa idade biológica, por sua vez, é determinada pelo estágio de maturação de diversos órgãos que compõem o nosso organismo, né? Portanto, se por um lado a idade cronológica é fácil de se obter, por outro, a idade biológica requer algum tipo de avaliação, né? E é sobre isso que nós vamos fazer algumas considerações ao longo da aula de hoje, né? O motivo e a importância deste conteúdo é que durante a maturação existe uma diferença muito grande entre idade cronológica e idade biológica. Essa diferença, em alguns casos, pode ser de 2 anos ou mais, né? Então, existem sujeitos de uma mesma idade cronológica que possuem idades biológicas muito distintas. Então, vou pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui uma faixa etária bem, vamos dizer assim, bem no meio dessas diferenças maturacionais pubertárias, que é a faixa etária dos 13 anos de idade, né? Existem sujeitos de 13 anos que biologicamente estão adiantados no processo de maturação. Embora eles tenham 13 anos, né, de idade cronológica, eles podem ter idade biológica que os faça parecer fisicamente sujeitos de 18 anos. Ou seja, cronologicamente ele tem 13, mas por possuir um ritmo de maturação acelerado durante a puberdade, a aparência física dele é de um rapaz de 18 anos. Por sua vez, existem sujeitos de 13 anos que possuem uma idade biológica com um desenvolvimento tardio, lento. Esses sujeitos de 13 anos, fisicamente, parecem meninos de 10 anos de idade. E tem aqueles sujeitos de 13 anos que parecem ter 13 anos mesmo. Ou seja, numa mesma idade cronológica, a gente tem sujeitos que parecem ter 13 anos, sujeitos de 13 que parecem ter 18, pelo ritmo acelerado, precoce, e sujeitos de 13 anos que parecem ter 10 anos, por possuírem um ritmo tardio, um ritmo atrasado de desenvolvimento. Isso se aplica tanto aos meninos quanto às meninas. E antes que alguém possa ter algum tipo de questionamento, vale a pena a gente ressaltar que seja o sujeito de ritmo normal, seja o sujeito de ritmo precoce, seja o sujeito de ritmo tardio, todos eles são, do ponto de vista da saúde, plenamente normais. Nenhum deles tem problema ou distúrbio de desenvolvimento. Acontece que cada um de nós tem um ritmo de desenvolvimento biológico, maturacional. E
hereditariamente, cada um de nós já nasceu com uma propensão a ter um ritmo normal, que é o ritmo dentro da média, um ritmo tardio, que é um ritmo atrasado em relação à média, ou um ritmo precoce, que é um ritmo acelerado em relação à média. Mas todos esses ritmos são apenas diferenças de velocidade na maturação de cada adolescente. Nenhum deles tem problemas hormonais ou de qualquer outra ordem. Todos eles são saudáveis. O grande problema da vida desses jovens adolescentes não é o ritmo que eles possuem. É quando os profissionais que trabalham com eles não sabem diferenciar esses ritmos, né? E aí acabam, de uma maneira precipitada, distorcendo as avaliações que são feitas, né? Então vamos seguir aqui e poderemos aos poucos esclarecer mais esse assunto que acaba sendo um problema recorrente durante os anos da adolescência. Primeiro, a avaliação da maturação biológica ela pode ser feita por vários caminhos, né? A gente vai citar alguns que são aqueles mais reconhecidos mundialmente, mas não necessariamente todos eles são, vamos dizer assim, de uma fácil aplicabilidade no dia a dia, né? Então, por exemplo, na literatura há relatos da possibilidade de avaliarmos a maturação, o ritmo, né? Se o sujeito é normal, precoce ou tardio, em função do índice de calcificação dos dentes, que seria a maturação dental. Na prática, obviamente, a gente não vê esse exame sendo feito em larga escala. Ele é citado na literatura, mas em termos práticos ele é pouco aplicado, embora pudesse ser promissor em termos de avaliação do ritmo de maturação de crianças e jovens, não é? Há um ponto negativo nesse exame que ele promove uma radiação, né? Ele é feito através de raio-x. Ou seja, em larga escala, do ponto de vista ético, não seria recomendado que nós, né, fizéssemos esse tipo de exame em todas as crianças e jovens, só em casos muito específicos e sempre, obviamente, com acompanhamento e prescrição médica. Não é algo da competência de profissionais de educação física. Então estamos compartilhando aqui apenas a título de conhecimento. Uma outra possibilidade, essa sim já utilizada com muito mais frequência, sobretudo nos casos em que há dúvida sobre o processo de desenvolvimento de crianças e adolescentes, muitos médicos acabam solicitando aquele famoso raio-x de mãos e punhos, né? Então, para quem não conhece, as extremidades dos nossos ossos, que são chamadas de epífises, são zonas de crescimento. Na medida em que essas zonas de crescimento estão calcificadas, significa que esse sujeito já consolidou o seu processo de maturação e que, por exemplo, não vai crescer, porque se a epífise já calcificou por completo, também já sabemos que o sujeito não vai mais ter ganho de estatura, né? Então esse tipo de avaliação de raio-x de mãos e punho é muito utilizado por médicos para chegar num diagnóstico mais aproximado e até de um prognóstico do crescimento de crianças e adolescentes. Inclusive, às vezes, com algum tipo de intervenção, caso haja algum distúrbio que seja possível de ser corrigido com algum tratamento. Nem sempre é possível, né? E cabe ressaltar que a nossa estatura, ela é hereditária. Então, o que determina realmente a nossa estatura final é um ambiente saudável, junto com a hereditariedade que nós recebemos da nossa família, materna e paterna, né? Mas seria possível, a partir de um exame de maturação óssea, sabermos o índice de calcificação. E aí, comparado com a idade, quanto mais maduro o sujeito tiver, mais sedimentada vai estar essa imagem do raio-x e, portanto, mais precoce ele será. Quanto mais opaca
e menos sedimentada estiver a radiografia, né, de mãos e punho, menos maduro esse sujeito estará. E, portanto, ele é tardio. Então, existem índices de calcificação do osso que permitem avaliar o sujeito de ritmo normal, de ritmo precoce e de ritmo tardio, tá certo? Entretanto, ela tem o mesmo inconveniente da maturação dental. A gente não vai fazer em larga escala, a gente precisa de um acompanhamento e de uma prescrição médica e geralmente a gente faz em casos específicos, né? Onde existe uma indicação médica para o exame. Mas, às vezes até em algumas equipes esportivas, em categorias de base, e em algumas posições de jogo ou em modalidades em que a estatura é determinante, às vezes existe um aconselhamento do setor médico para que alguns atletas possam fazer essa avaliação, até para que seja feito um prognóstico futuro desse menino ou dessa menina dentro da modalidade. Uma outra maneira de a gente promover uma avaliação da maturação biológica é a partir da maturação somática. E aí o que é bastante comum é a gente encontrar na literatura as indicações de uso das equações de pico de velocidade de crescimento, que ficou muito conhecido como PVC. Então hoje, pelos contatos até que eu possuo com diferentes equipes, não só de futebol, mas até em outras modalidades, é muito comum essa estratégia do pico de velocidade de crescimento estar sendo cada vez mais utilizada, porque ela não requer radiografia, ela não requer necessariamente uma indicação médica, né? Profissionais da nossa área podem fazer com tranquilidade a avaliação a partir desse tipo de equação, de maneira que eu convido a todos vocês que possam visitar livros e inclusive sites que com certa facilidade vocês vão encontrar, né, quais são as variáveis presentes nessa equação de pico de velocidade de crescimento. Nós até vamos aqui, né, nos próximos slides, né, dessa videoaula, a gente vai compartilhar aqui uma dessas equações, tá bom? Mas, em síntese, a equação permite verificar o adolescente que já passou do seu pico de velocidade de crescimento, né, que é o estirão de crescimento, o adolescente que ainda não chegou nesse momento, né, e o adolescente que está exatamente nesse momento. E aí, em função da idade, também é possível saber quem tem ritmo normal, quem tem ritmo precoce e quem tem ritmo tardio. Uma outra possibilidade de avaliação da maturação biológica é o procedimento de maturação sexual, né? Então, desde muitas décadas atrás, inclusive com um grande estudo feito por um pesquisador chamado Tanner, foi desenvolvido um método de avaliação da maturação sexual a partir das pranchas, né? O nome que ganhou esse método é método das pranchas de Tanner, que são fotografias dos estágios de maturação sexual, desde o estágio infantil até o estágio adulto, para meninos e meninas. E aí, com o referencial da idade cronológica, dá para saber quem está acelerado, precoce, quem está tardio, atrasado, e quem está no ritmo normal. Essas fotos que eu comentei são fotos dos genitais masculinos e femininos e de mamas também, óbvio, no feminino, né? Genitais, no caso, pelos púbicos, masculinos e femininos, desenvolvimento de pênis e saco escrotal, óbvio, masculino, e mamas feminino, né? Isso requer um acompanhamento médico, no qual médicos e médicas farão essa observação dos genitais e mamas, no caso feminino, e vão comparar com essas fotografias. A partir de então se promove essa avaliação do ritmo maturacional de cada adolescente, né? Alguns estudos na nossa área
de mestrado, doutorado e muitos artigos científicos utilizam esses métodos, né? De maturação dental, particularmente, é raro. Porém, estudos com maturação óssea, pico de velocidade de crescimento e maturação sexual, na área de educação física e esporte, nós temos muitos estudos, inclusive relacionando essa idade biológica. Quando a gente fala em idade biológica, é assim, existe a idade biológica precoce, a idade biológica ritmo normal e a idade biológica ritmo tardio, né? Então, muitos estudos tentam relacionar o desempenho esportivo com essas diferentes idades biológicas. Por exemplo, será que sujeitos precoces possuem desempenho esportivo superior aos tardios? Então, essa é uma questão de investigação, né? A hipótese teórica é que sujeitos precoces tendem a possuir desempenho esportivo superior em tudo em que envolve força, velocidade, impulsão, deslocamento do peso corporal, né? Principalmente se for menino. A gente já falou sobre isso em videoaulas anteriores, né? O menino tem o incremento da testosterona e, portanto, sujeitos precoces, quando comparados a meninos tardios, tendem a ter um índice maior de testosterona. Isso acaba contribuindo para o incremento da massa muscular e, consequentemente, sujeitos precoces, em tese, tendem a possuir desempenhos superiores. Por isso que eu chamo de problemática, né, da idade cronológica versus a idade biológica. Porque esses sujeitos possuem a mesma idade cronológica, porém idades biológicas às vezes tão distintas que acabam repercutindo no desempenho da aptidão física, né? Então, essa foto ilustra uma situação muito real, né? A gente tem aqui meninos de uma mesma idade cronológica e a gente percebe que alguns são muito mais altos que os outros. E não apenas mais altos, né? Alguns já têm características de jovens que estão aí percorrendo a adolescência, enquanto outros têm características ainda bastante infantis, né, no seu desenvolvimento físico. Então, momentaneamente, essa discrepância entre idade cronológica e idade biológica pode provocar esse acontecimento aqui, ó. Os adiantados biologicamente, ou seja, os precoces, costumam se destacar, sobretudo nessas idades infanto-juvenis. Ou seja, desde os 10 anos de idade até mais ou menos 16 anos de idade, esse intervalo de tempo que a gente chama de grande puberdade, né, ocorrem muitas mudanças. E alguns jovens estão acelerados nessas mudanças. Provavelmente esses aqui que são mais altos. E aí eles tendem a ter vantagem, não necessariamente porque eles são habilidosos, mas porque eles têm capacidades físicas momentaneamente mais bem desenvolvidas do que os sujeitos tardios, porque eles estão acelerados nessa maturação biológica. Os hormônios estão contribuindo com o desenvolvimento muscular e com a estatura. E aí isso acaba sendo uma vantagem significativa nas competições e disputas infantos juvenis. Então esses sujeitos não necessariamente são talentosos, mas momentaneamente eles estão colhendo vantagem da precocidade maturacional. Enquanto que os sujeitos que nasceram no final do ano, os sujeitos que são menos maduros e que acabam também coincidindo um pouco até com os que nasceram no final do ano, acabam tendo desvantagem. Não porque são fracos ou porque não têm o talento, mas porque eles ainda não estão tão maduros por serem tardios, né? E aí, a grande questão é essa, poxa, eles se destacam nas idades menores, mas será que eles se destacarão na categoria adulta? Essa pergunta é muito importante e a literatura reforça que muitos desses que se destacam nas menores não se destacarão na categoria adulta, justamente pelo desempenho ser fruto do momento, fruto de uma precocidade e não de um prognóstico de grande desempenho futuro.
Por isso que isso acaba dando muito falso positivo e muito falso negativo, né? Em termos de prognóstico de quem vai ter o melhor desempenho. Isso acontece de uma maneira muito corriqueira, e isso, infelizmente, é justamente pelos profissionais que atuam na área de educação física nem sempre estarem alertas a esse tipo de avaliação da maturação biológica. Hoje em dia eu costumo dizer, em todos os lugares em que eu sou consultado, mas principalmente para os meus alunos de graduação da USP, que é inconcebível que eu trabalhe com adolescência e puberdade sem saber observar a maturação biológica. É um erro grave isso, né? Então aqui eu reforço a importância. Qualquer profissional que trabalhe com adolescentes, ou seja, sujeitos que estão passando pela puberdade, obrigatoriamente eles devem saber observar a maturação de maneira que seja possível identificar, seja de forma objetiva ou subjetiva, sujeitos que são precoces, sujeitos que são normais e sujeitos que são tardios. Senão, a gente vai apenas perpetuar o grande erro que a gente faz aí diariamente em relação a não saber avaliar e prognosticar o desempenho desses jovens meninos e de jovens meninas também. Então aqui é mais uma foto, né? São sujeitos de mesma idade cronológica, mas olha a diferença de estatura, né? Então às vezes a gente pode subestimar alguém em função dele ter um ritmo tardio. E às vezes a gente pode superestimar um outro garoto, porque hoje ele é alto, ele é quase da altura, às vezes, do treinador aqui, né, na foto, mas pode ser que hoje ele seja alto, mas que ele não ganhe mais nenhum centímetro. E às vezes esse daqui, que é o mais baixinho, é o tardio que ainda vai crescer muito e que vai ser maior que todos. Isso acontece invariavelmente no esporte infanto-juvenil. Então essa problemática relacionada à maturação biológica, a gente já até comentou, e eu vou reforçar agora com essa imagem aqui, desse exemplo. Se a gente pegar 3 sujeitos, sujeito A, sujeito B, sujeito C, e os 3 nasceram no mesmo ano, ou seja, eles têm 13 anos de idade cronológica. E aí, vamos supor que eu trabalhe com esporte, em categorias de base, tá certo? E aí eu vou fazer um teste de performance, um teste de desempenho nesses 3 sujeitos. E aí eu tenho o sujeito A, sujeito B e o sujeito C. Então eu estou fazendo aqui um teste de desempenho aos 13 anos, né? Esse é o resultado do sujeito A, esse aqui é o resultado do sujeito B, esse aqui é o resultado do sujeito C. Vamos supor que eu trabalhe com categorias de base e que eu tenha que selecionar apenas um sujeito, porque eu só tenho uma vaga. O que tradicionalmente é feito quando eu não entendo de maturação biológica? Então, quando eu não entendo de maturação biológica, tradicionalmente a gente escolhe o C. Porque você fala, poxa, o sujeito é melhor. Ele teve melhor resultado de força, de velocidade, de impulsão, de agilidade, ele é mais alto, ele é mais forte, então eu tenho uma vaga, eu vou escolher o C. E aí eu acabo desprezando o B e o A. Quando eu faço isso sem avaliar a maturação biológica, a médio e longo prazo pode acontecer isso daqui. Pode acontecer do sujeito C não ser o melhor, mas sim ser um sujeito precoce que momentaneamente está melhor. E aí ele se apresenta melhor no dia do teste. O sujeito A não é o mais fraco, é aquele que às vezes é o sujeito tardio. Ele ainda vai se desenvolver, mas eu não estou observando isso. Então às vezes eu interpreto ele como alguém, poxa, ele é fraco, ele é baixinho, ele é franzino, ele não leva jeito, né? E olha que interessante. Eu acabo escolhendo C e, em longo prazo,
quando ele chega mais ou menos aos 18 anos, ele é o que tem pior desempenho. O sujeito A, em longo prazo, é o que manifesta o melhor desempenho. E o sujeito B continua aqui na média entre os dois, né? Então isso pode acontecer principalmente quando a gente não está considerando a influência da maturação biológica no desempenho físico e esportivo durante os anos da puberdade. Então é altamente aconselhável que entre 10 e 16 anos de idade a gente esteja muito atento em relação à identificação dos sujeitos que nós estamos trabalhando, quantos deles têm um perfil de desenvolvimento precoce, quantos deles têm um perfil de desenvolvimento normal, na média, e quantos deles têm um desenvolvimento tardio. Isso é muito importante. Todo treinador, todo preparador físico e todo professor deveria fazer esse tipo de identificação para ele ter controle do que está acontecendo, para que não sejam cometidos esses grandes equívocos, né? De superestimar alguns, subestimar os outros e errar com todos, né? Então, o esporte infanto-juvenil e o desenvolvimento infanto-juvenil, por sua vez, ele é composto por jovens que estão passando por aquele corredor maturacional. Então, a puberdade, ela é um corredor. Na primeira porta do corredor, quem estiver abrindo ela é uma criança. Na última porta do corredor, quem estiver saindo por ela vai ser já um adulto. Ou seja, a puberdade, ela transforma crianças em adultos. Logo, até utilizando o raciocínio lógico, é óbvio que a gente está lidando com jovens que estão passando por esse corredor e ao passar por esse corredor eles estão alterando o status de crescimento, desenvolvimento e maturação. E cada um tem um ritmo próprio, precoce, normal e tardio. A gente já comentou que a nossa vida é muito classificada e dividida pelo ano de nascimento, assim como são as categorias competitivas, assim como são as turmas de iniciação esportiva, de escola de esportes. Tudo é dividido por ano de nascimento, né? Por idade cronológica. E a gente tem muito claro que essa divisão não é uma solução infalível. Né? Por que existe divisão? Existe divisão justamente para tornar a turma mais homogênea, a competição mais equivalente, ou seja, para ter equidade, né, de desempenho e competição. Porém, a gente está chamando a atenção de vocês nessa videoaula, dizendo que não há como a gente ter uma turma verdadeiramente homogênea nos anos da puberdade. E que sempre a gente vai precisar saber fazer algum tipo de avaliação da maturação, porque isso vai interferir em tudo que a gente estiver vendo na nossa turma. Alguns vão responder com mais facilidade à aula e ao treinamento e vão desempenhar mais bem, né, em relação à força, velocidade, impulsão, agilidade, enfim. Tudo que envolver força e deslocamento do peso corporal, alguns terão vantagem justamente por estarem adiantados nesse processo, por mais que tenham nascido no mesmo ano, né? Por isso que eu costumo dizer que o esporte infanto-juvenil é o ambiente onde nós temos, às vezes, as competições mais injustas. Porque às vezes você tem, como no exemplo que eu dei anteriormente, né? Um menino de 13 anos que é precoce e já parece ter 18, competindo com outro de 13 anos que é tardio e parece ter 10. E eles estão competindo na mesma categoria, porque eles nasceram no mesmo ano. Ah, Massa, então você está sugerindo que a gente tem que mudar totalmente as categorias? Que ano de nascimento não vale? Não. Até porque as outras soluções para esse problema acabam gerando outros problemas. Então, minha sugestão sempre é manter o ano de nascimento como uma norma, porém com professores e treinadores sabendo avaliar quem está adiantado
quem está na média e quem está tardio. Então, quando a gente tem bons profissionais, não há problema nenhum para essas crianças. Quem atrapalha a vida desses jovens são os maus profissionais, né? Essa foto ela é bem representativa, porque ela retrata um momento claro de quando eu, Massa, era tardio e jogava nas categorias de base do futebol, né? Então aqui, esse menininho aqui sou eu sou um dos mais baixos de toda a equipe, esse aqui é o mais baixinho, o Alê, e esses aqui são meninos todos da mesma idade cronológica, porém alguns da estatura ou até maiores que alguns adultos que estão aqui na foto. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, eu fui avaliado como um menino momentaneamente, né? Meu treinador falou, olha Massa, você é muito pequeno e você é franzino, ou seja, você é muito fraquinho. O futebol está mudando, não tem mais espaço para você no futebol porque você não vai crescer. O meu treinador falou isso. E eu acreditei na época, porque eu não tinha conhecimento, óbvio, eu era uma criança, e meus pais também não tinham esse discernimento. Então, o que eu posso dizer para quem não me conhece pessoalmente, né? Eu tenho 1,82 de estatura. Tudo bem, eu não sou de uma estatura elevadíssima, mas eu tenho estatura acima da média populacional, né? Então ele errou grandemente no prognóstico da minha estatura. Ele não conhecia nada de maturação. Assim como ele errou no prognóstico dos mais altos. Porque os mais altos hoje são todos nessa foto, digo para vocês com segurança, todos nessa foto são mais baixos que eu, que era tardio. Porque em média, sujeitos tardios tendem a ficar mais altos que os sujeitos precoces. Isso é um conhecimento clássico na área de crescimento e maturação, mas o meu treinador na época não sabia. Até porque ele nem era formado em educação física. Porém, me incomoda muito quando os formados também ignoram esse conhecimento. Porque isso traz muitos problemas, né? Ele me desencorajou na época que eu continuasse jogando futebol. Momentaneamente, minha autoestima baixou na época, porque eu comecei a me considerar menos capaz que os demais. Ou seja, quando a gente tem maus profissionais, ou mal capacitado, ou desatualizado, esses profissionais é que geram problemas na vida dos jovens. Até porque no caso dessa foto é futebol. Para futebol, que é uma modalidade democrática, tanto faz se você é alto ou baixo. Na maioria das posições, tem jogadores talentosíssimos que chegaram ao alto nível e possuem estaturas baixas e medianas em qualquer posição. Então a gente tem que ter muita cautela com o que a gente faz. Nós não podemos continuar exercendo a profissão como pseudo-profissionais. Nós temos que ir em direção a uma atuação fundamentada, sobretudo nesses anos de grandes transformações maturacionais, né? Aqui são fotos que ilustram situações assim, né? O quanto os ritmos normal, precoce e tardio podem provocar momentaneamente estaturas diferentes, né? Aqui é um exemplo clássico, esses dois garotos aqui, ó, eles estavam concorrendo a uma vaga no processo seletivo para as categorias de base do São Paulo Futebol Clube, né? Eu que tirei essa foto aqui e os dois são sub-14, ou seja, eles têm a mesma idade cronológica. Porém, às vezes, aquele mais baixo é subestimado e o mais alto é superestimado. Eu diria aqui que os dois podem ser talentosos, né? Porém, quando a gente não sabe avaliar, a gente acaba atrapalhando o processo de desenvolvimento de ambos, né? Essa maturação somática que eu citei anteriormente, que pode ser avaliada através de uma equação do pico de velocidade de crescimento, né? Consiste nessa equação aqui, tá? Aqui a gente tem acima a equação para os meninos, a equação para as meninas,
esse DPVC, a distância do pico de velocidade de crescimento, e aqui nós temos a equação pronta, né? Tanto para os meninos quanto para as meninas. As siglas que aparecem aqui são siglas que correspondem a essas medidas. Então, qualquer professor, qualquer treinador pode coletar essas medidas de comprimento de perna, altura troncocefálica, a idade decimal de cada sujeito, o peso, a estatura, aí substitui essas medidas aqui no local das siglas, faz aí a equação, processa a equação, e a gente vai chegar no resultado que vai nos demonstrar a distância que o sujeito se encontra do pico de velocidade de crescimento. E aí vai dar para a gente saber quem já passou pelo pico e de repente é precoce, pela idade, se ele passou muito cedo por esse PVC, porque ele é precoce. E dependendo da idade, se ele ainda não passou, ele é tardio. Então existe como fazer essa avaliação a partir dessa equação, que parece complicada, mas não é. Depois vocês podem ver com calma aqui, colocar aí até num programinha computacional que calcule sozinho, né? Fica bem prático fazer essa equação, não tem muita dificuldade, né? Mesmo as medidas, existem livros na área de avaliação física que ensinam a fazer essas medidas que estão aqui no rodapé. Então, vale a pena vocês buscarem aprofundamento aí na execução, né, dessas equações do pico de velocidade de crescimento. Isso vale aí para esse período entre 10 e 16 anos. Até a título de exemplo, né, aqui eu coloco, ó, o sujeito A, masculino, 11,25 anos, a idade decimal, tem como fazer esse cálculo também. Estatura 1,49, peso 40 quilos, comprimento de perna, na verdade aqui seria o termo correto, né? Comprimento de membros inferiores, né? E altura troncocefálica. Aí coloca na equação, substitui tudo aqui na equação e olha o resultado, ó. Então, o que nos permite concluir, né? Menos 2,0 anos do PVC. Significa o quê? Que esse sujeito aqui, que hoje tem 11,25, ele vai alcançar o seu pico de velocidade de crescimento por volta de 13,25 anos. Ou seja, ainda falta 2 anos para ele passar pelo pico de velocidade de crescimento. Então, isso é possível a gente calcular tanto para os meninos quanto para as meninas. E aí dá para ver quem do nosso grupo está mais adiantado, quem que está mais próximo do pico e quem está mais atrasado. Já é uma ferramenta útil para o nosso dia a dia. Inclusive, existe uma relação do pico de velocidade de crescimento com o momento que eu devo promover estímulos de resistência aeróbica, velocidade, força. Então, aqui tem, ó, quando que eu devo dar estímulo de resistência aeróbica, pré e pós-PVC. Então aqui são diferentes autores sugerindo o momento que eu devo dar estímulos, né, para cada uma dessas capacidades físicas, né? Então, quando a gente faz essa equação, a gente consegue explorar esse momento sensível, né, essa janela ótima para o treinamento das capacidades físicas. Outra maneira de a gente avaliar a maturação é a gente observar as características sexuais secundárias. Aqui cabe um alerta, porque a gente já comentou anteriormente, que quem faz isso é médico, tá certo? Não é profissional de educação física que faz isso. Porém, nós podemos conhecer isso, né? Então, existe uma ordem sequencial na maturação que ocorre da seguinte forma nas meninas. O que acontece primeiro, né? Existe uma sequência. Lembra que eu falei que tem um corredor, que tem a primeira porta, aí tem a puberdade, e quando a gente sai pela última porta, a gente já está na fase adulta? A primeira porta é o estágio infantil, a última porta já é o estágio adulto, né? Então, olha só. Primeira porta do estágio infantil aí, de entrada das meninas, é um aumento da estatura, né? Então, a menina ela começa a aumentar a estatura, gradualmente ela vai passando pela maturação, ela começa a ter um desenvolvimento gradual das mamas.
um alargamento da bacia, crescimento de pelos púbicos, aparecimento de pelos axilares, menstruação, que é a conhecida como menarca, né, que é a primeira menstruação. E aí, a partir do momento que ela tem a menarca, que é a primeira menstruação, ela já começa a ter uma diminuição do ritmo de crescimento em estatura, né? Voltei aqui. Então ela tem a menarca, que é o item 6, e a última porta, vamos dizer assim, do corredor maturacional é a diminuição do ritmo de crescimento e estatura. Ou seja, meninas que tiveram a menarca, que é a primeira menstruação, elas já estão próximas da sua estatura adulta. Meninas que ainda não tiveram a menarca estão mais distantes da sua estatura adulta. Então existe uma regra geral que a gente costuma apresentar, que é a seguinte: meninas precoces, elas momentaneamente podem ser mais altas, mas elas vão parar de crescer mais cedo. Meninas tardias, momentaneamente, podem ser mais baixas, mas elas, em média, tendem a ficar mais altas do que as precoces, né? Então isso é uma regra que vale para meninas e meninos, né? Os tardios, em média, tendem a ficar mais altos do que os precoces. Então veja o problema de quando a gente não sabe avaliar. E no caso da menina, veja que interessante. Se eu sou uma professora ou uma treinadora, eu posso obter facilmente esse indicador. Porque se eu conseguir acessar a menina e perguntar se ela já teve ou não a menarca, isso já vai me trazer muitas respostas. A menina que teve a menarca, ela já passou por todas as portas anteriores da maturação. A menina que já teve a menarca, ela já está chegando no processo final de ganho de estatura. Por sua vez, a menina que ainda não teve a menarca, ela ainda está passando por esses itens intermediários. E está, por sua vez, mais distante da estatura adulta. Então, às vezes, mesmo que nós não tenhamos, melhor dizendo, acesso a um médico, uma médica, né? Ou que a gente não tenha como ter acesso a exames mais sofisticados, o nosso olhar profissional, baseado nessa fundamentação, permite que a gente tire algumas conclusões, mesmo que sejam subjetivas. Aquela menina de 13 anos que já tem corpo de moça, que já desenvolveu aquele corpo feminino, né, com desenvolvimento de mamas, que já tem características de mulher, essa menina, obviamente, ela é precoce. A menina de 13 anos, que tem características ainda infantis, que ainda não desenvolveu mamas, que ainda não tem aquele corpo feminino de fato, essa menina, ela é tardia. E profissionais com esse tipo de fundamentação que a gente está compartilhando aqui, conseguem fazer uma avaliação subjetiva desse processo. Isso vai ser muito útil para o dia a dia, né? A mesma coisa acontece com os meninos. Começa pelo aumento do peso, desenvolvimento dos testículos, aí começa a aumentar a estatura, crescimento de pelos púbicos, pelos axilares, crescimento de pelos faciais e no lábio superior, mudança da laringe, que é quando começa a mudar a voz, desenvolvimento do pênis, emissões noturnas, que é a primeira ejaculação, que é a espermarca, no caso, né? E aí a gente tem diminuição do crescimento, ou seja, o sujeito está chegando ao final do seu processo maturacional, né? Está parando de crescer. Portanto, mesmo sem a gente ter, novamente, acesso a exames sofisticados, profissionais experientes, né, professores e treinadores, conseguem, com essa fundamentação, fazer uma avaliação subjetiva. Por exemplo, meninos que já você percebe um pouquinho de pelo facial, aquele bigodinho e tal, ele já passou pelas portas maturacionais anteriores e já está chegando no final do processo. Então são características físicas, né, de pelos axilares, pelos faciais,
ou você nota já uma musculatura mais bem desenvolvida, isso significa que esse sujeito está com sinais de precocidade. Aquele sujeito que ainda não apresenta essas características, ele está com sinais de que é tardio ou que está caminhando na média. Ou seja, também é possível a gente fazer uma avaliação subjetiva. Isso vai ajudar muito a dirimir erros que acontecem diariamente no esporte e na atividade física infanto-juvenil. Mais cedo, ainda nessa videoaula, eu citei as pranchas de Tanner, que são aquelas fotografias dos estágios de maturação sexual. E a gente vai ilustrar aqui os próximos slides com essas fotografias, que irão apresentar o desenvolvimento, né, as fotos da região púbica masculina e feminina, inclusive pênis, saco escrotal e mamas. Então só estou aqui também avisando vocês para ninguém ser pego aí, né? E ser surpreendido com as fotos. Não, é um instrumento, né, gente? Isso é a área médica utiliza esse tipo de instrumento, a gente vai compartilhar aqui pelo menos para vocês conhecerem. Lembrando que a utilização desse instrumento, dessa metodologia, cabe única e exclusivamente aos médicos. Perfeito? Que isso fique bastante claro, né? Mas qual seria o referencial de utilização das pranchas de Tanner, né, para avaliar a maturação sexual? A gente tem aqui o seguinte referencial, tá bom? Eu vou explicar. De 10 a 13 anos, a gente considera um estágio pré-púbere. Ou seja, são aqueles sujeitos que estão ali beirando a primeira porta do corredor maturacional. Esses sujeitos chamados pré-púberes, propositalmente, né? Pré-puberdade, tá certo? Eles vão entrar no corredor pubertário, mas ainda não entraram. Isso equivale à fotografia 1, estágio 1. E esse estágio 1 equivale a uma foto infantil dessas características sexuais secundárias. Por sua vez, sujeitos de 13 a 16 anos, eles estão transitando da fotografia 2 para a fotografia 3 e depois para a fotografia 4, que equivale ao corredor pubertário. Eles estão no trânsito pubertário, eles estão passando pela puberdade, né? Então a gente espera que sujeitos de 13 anos, em média, estejam mais próximos da foto 2, e à medida que eu vou chegando à fotografia 4, se espera que eu esteja perto dos 16 anos. Isso vale para meninos e meninas. E existem os sujeitos que são pós-púberes, né? Sujeitos pós-púberes equivalem à fotografia 5, estágio 5, portanto. Em média, seria normal a gente encontrar sujeitos, sejam eles meninos ou meninas, entre 16 e 18, 20 anos, nessa fotografia número 5. O que está colocado aqui é o referencial, é o ritmo normal esperado para cada faixa etária. Entretanto, a tônica da aula de hoje é justamente informar que, embora tenha o ritmo médio, que é o ritmo normal, é o ritmo da média, existem sujeitos que são precoces e sujeitos que são tardios em relação a estas médias, tá certo? Então é possível encontrar um menino ou uma menina de 13 anos na fotografia 5? É possível. Se eu tiver um menino ou uma menina de 13 anos na foto 5, é o sujeito de ritmo precoce. É o sujeito de 13 anos de idade biológica precoce. Por sua vez, se eu encontrar um menino ou uma menina de 16 anos na foto 2, eles são tardios. Porque 16 anos eu esperaria que já estivesse perto da foto 4. É dessa maneira que os médicos avaliam quem é normal, quem é precoce e quem é tardio. Eles utilizam as pranchas de Tanner e, com base nesse referencial, eles conseguem classificar os ritmos normal, precoce e tardio, né? Vamos então mostrar as pranchas de Tanner aqui, tá, pessoal? Vamos lá.
Então aqui é o estágio de maturação sexual feminino, tá certo? Então a gente vem aqui desde o estágio inicial, que é a ausência de pelos púbicos, até o estágio maduro, onde a gente percebe que os pelos púbicos já vão para a região abdominal e para a região da virilha, né? Então esse tipo de configuração seria o estágio adulto, e aqui nem tem foto, né? Não é que está errado aí para vocês, tá, pessoal? Aqui o Tanner não colocou essa foto aqui porque não tem pelos. Aqui já tem pelos escassos, mas ainda bem fininhos. Aqui já tem pelos em maior quantidade, já numa textura diferente. E aqui já o aspecto já muda bastante, porém ainda não é o estágio adulto. O estágio adulto é quando esses pelos, em tese, já iriam para a virilha e para o abdômen, né? Então, se eu tiver uma menina de 13 anos que já esteja na foto 4 ou na foto 5, ela é precoce. Esse é o raciocínio, tá bom? Por sua vez, em paralelo à observação dos pelos púbicos, também há a observação do desenvolvimento de mamas, desde o estágio infantil, que é a fotografia número 1, até o estágio adulto, né? Que é a fotografia número 5. E aí o raciocínio é o mesmo, né? Uma médica costuma fazer esse tipo de avaliação com autorização dos pais, sempre é importante frisar isso. E aí, em função dos referenciais anteriormente apresentados, ela vai conseguir ver quem são as meninas normais, precoces ou tardias, tá bom? Por sua vez, a gente tem também a prancha de Tanner, óbvio, para o masculino, desde a ausência de pelos, pelos escassos, pelos ainda escassos, mas com textura diferente, maior quantidade de pelos, pelos indo para a virilha e abdômen, é o mesmo raciocínio das meninas, né? Se eu tiver um menino de 15 anos na foto 2, ele é considerado tardio. Se eu tiver um menino de 13 anos na foto 4 ou 5, ele é considerado precoce, tá certo? Ah, uma observação importante. Aqueles que estão na foto 5 não vão mais crescer em estatura. Isso vale para meninos e meninas, porque existe uma correlação entre maturação sexual e ganho de estatura. Então, quanto mais desenvolvido eu estiver na maturação sexual, mais próximo da minha estatura final eu estarei. Por isso é importante a gente também saber observar esses processos maturacionais, que servem como um prognóstico da estatura, né? Então aquele menino que já é forte, que já tem pelos faciais e tudo mais, ele já está próximo da sua estatura final. Aqui é o estado de desenvolvimento dos genitais, desde o estágio infantil até o estágio adulto. E aqui o que muda não é o tamanho, tá, gente? Eu esqueci de falar isso aplicado ao feminino, mas não é o tamanho da mama, das mamas, né? E não é o tamanho do pênis, né, que vai ser observado. São as características, né? No caso das mamas, auréolas, as características das mamas, de maneira geral, é que serão observadas pela médica. E nos meninos vai ser observado o quê? O desenvolvimento do saco escrotal e da glande. Porque o que a gente nota do estágio infantil, à medida que a gente vai progredindo aqui na maturação, o que muda é o desenvolvimento dos testículos, onde gradualmente o saco escrotal vai desprendendo, né? Ele vai soltando, né? Então a gente nota aí a diferença, principalmente do 3 para o 4, né? 1 e 2 ainda bem infantil, e a glande, que também mostra um desenvolvimento mais acentuado à medida que vai indo do 3 para o 4, né? Então, essas são as observações realizadas quando se faz a maturação sexual a partir de uma observação médica, tá bom? O que a gente vai mostrar a seguir são desenhos dessas fotografias, porque existe um método chamado autoavaliação da maturação sexual, que também precisa ter a aprovação dos pais, né? E também precisa que um médico acompanhe. A única coisa é que a criança não vai precisar tirar a roupa, ela vai fazer a autoavaliação dela. Então ela vai receber o desenho e ela vai responder ao desenho. E ela não precisa tirar a roupa, né? Então aqui são desenhos de desenvolvimento de mamas e pelos púbicos, tem até um pequeno texto explicativo, e esses desenhos adaptados das pranchas de Tanner servem para fazer essa autoavaliação da maturação sexual. Também com autorização dos pais e também com acompanhamento médico. A mesma coisa vale
para os meninos, desculpa, onde os desenhos foram adaptados, e a gente tem essa outra proposta, né? Que inclusive tive oportunidade de fazer alguns estudos, né? E nós publicamos esse modelo aqui, ó, que são esses desenhos bem mais simples, com algum texto explicativo, com o objetivo de autoavaliação. Então, de 10 a 16 anos, a gente fez essa avaliação durante algum tempo na USP, com apoio médico, mas a criança ela não tirava a roupa, ela recebia essa impressão no papel, né? E ela colocava o nome dela, a idade dela, o ano, a idade cronológica, a data de nascimento, se for menino, se ele lembra de já ter ejaculado ou não, sim ou não, e a idade que ele tenta lembrar quando teve a primeira ejaculação. Para a menina é bem difícil responder isso, né? Eles costumam não lembrar, mas mesmo assim a gente pergunta. Então aqui também serve para essa avaliação do desenvolvimento genital masculino. E agora a gente vai ter a mesma impressão, porém para as meninas. Aí sim, no caso delas, elas costumam lembrar com bem mais acerto, né? Se elas já tiveram ou não a menarca e com que idade elas tiveram. Então isso, culturalmente, a menina tende a ter essa idade da menarca, que é a primeira menstruação, gravada, né? Ela costuma lembrar, até porque foi um primeiro fluxo sanguíneo, né, da menstruação, então é mais fácil de identificar. No caso do menino, são emissões noturnas, né? Então às vezes ele tem involuntariamente uma ejaculação, ele não percebe, foi uma emissão noturna, não é um fluxo sanguíneo, é incolor, ele não lembra, então quer dizer, é muito difícil o menino lembrar da espermarca, né, que é a primeira ejaculação. Já a menina lembra com mais facilidade e é um dado importante aí, como a gente já ilustrou mais cedo. Aqui é também a adaptação da prancha de Tanner em forma de desenhos para avaliação do desenvolvimento de mamas, né? Então a gente está aqui mostrando pelo menos 3 variações aí de aplicação com desenhos, com fotos e com observação direta do médico quando as crianças têm que tirar a roupa, né? Os adolescentes têm que tirar a roupa, ou de autoavaliação, como é a sugestão aqui dos desenhos. Aqui a gente está chegando à parte final e a gente observa o quê? Um estudo, tá, pessoal, que nós fizemos alguns anos atrás. Eu tive a oportunidade de participar desse estudo em conjunto com a minha ex-orientadora da época de mestrado e doutorado, com a professora Maria Augusta Kiss, os doutores Marcelo Regazzini, e o doutor Rubens Rodrigues, que deixou um legado incrível para a Escola de Educação Física e Esporte da USP, com meu colega, professor Rudney Ueso, e eu. Isso faz bastante tempo, mas é um estudo que ficou bem interessante, porque a gente comparou a aptidão física de jovens meninos em relação ao estágio de maturação sexual. A hipótese é que quanto mais maduro o menino esteja, melhor seja o resultado dele no desempenho físico. É aquela associação, se o sujeito é precoce, ele já tem mais testosterona, ele já está próximo ali do processo final de crescimento, ele tende a ter um desempenho superior. Mas será que isso se confirma na prática? Então nós fizemos um estudo nessa linha, e aqui eu só selecionei alguns resultados, ó. Aqui a gente tem resultados do teste de corrida de 9 minutos, que é um teste de resistência. Aqui a gente tem a distância percorrida, e aqui a gente tem pelos 1, né, que é a fotografia 1 lá de ausência de pelos, até pelos 5, que é quantidade de pelo já adulta, e aqui é o genitais 1, que é o genital infantil, até o genital 5, que é o estágio adulto dos genitais, né? A gente fez aquela autoavaliação da maturação sexual. E também fizemos a observação médica, fizemos as duas, tá? E olha que interessante, aqui ficou bem claro, né, que sujeitos com genitais maduros tiveram uma distância percorrida superior
aqueles com genitais no estágio infantil. Aqui são os mesmos sujeitos, só que veja que pelos não ficou tão nítida, né, essa ascensão. Para genitais, o instrumento foi, digamos, muito mais sensível, né? E ficou muito claro aqui, ó, que à medida que o sujeito foi tendo um estágio mais maduro, que a distância que ele percorreu foi maior. Ou seja, sujeitos mais maduros tendem a possuir resultados de desempenho superiores aos menos maduros. Aqui vocês devem estar notando que tem uma barrinha azul e uma verde. Ou seja, é o grupo A e o grupo B. Eu lembro que na época, na nossa amostra, a gente tinha 2 grupos de atletas de categorias de base. Um grupo era pertencente ao projeto Ayrton Senna, lá da USP, cidade universitária, e o outro grupo era pertencente ao projeto Xerox, que era composto por judocas e atletas de atletismo, todos de categorias de base, ou seja, todos púberes, né? Então veja que interessante que nos 2 grupos, os mais maduros tiveram desempenho superior aos menos maduros. Isso vale também para salto horizontal, onde os mais maduros tiveram desempenho superior aos menos maduros. Vale também para arremesso de medicine ball, aquela bola pesada, eles tinham que arremessar. Então, os mais maduros também tiveram desempenho superior aos menos maduros. E, de certa maneira, também é visível essa influência no teste de velocidade, ó, 30 metros, teste de velocidade. Então, foi diminuindo por quê? Porque o teste de 30 metros é em função do tempo, quanto menor o tempo no teste, melhor é o resultado. Então, sujeitos mais maduros foram mais velozes que sujeitos menos maduros, tá certo? Pois bem, com isso, a gente conclui, né, essa aula sobre a problemática da idade biológica versus a idade cronológica, né? Acho que esse exemplo que a gente acabou de mostrar desse estudo feito há algum tempo, ele é bastante ilustrativo, inclusive ele corrobora vários outros estudos nacionais e internacionais que chegaram a conclusões semelhantes, né? Que sujeitos precoces tendem a ter o desempenho favorecido e, portanto, penso que a gente atingiu nossos objetivos, que era apresentar a problemática, conceituar o que era idade cronológica e o que era idade biológica, explicar as discrepâncias, o momento em que isso acontece, que é aquele corredor pubertário. Mostramos alternativas de avaliação, algumas mais sofisticadas, outras aplicáveis, como, por exemplo, pico de velocidade de crescimento. Mostramos que mesmo sem nenhum instrumento, de maneira subjetiva, a gente consegue colher algumas informações que vão ser úteis para essa avaliação e culminamos com esse estudo final, né? Então quero agradecer aqueles que nos acompanharam ao longo deste percurso e dessas videoaulas, né? As anteriores nós deixamos disponibilizadas todas no YouTube. Então nós temos a aula do desenvolvimento entre 0 e 7 anos. Depois tivemos uma segunda aula do desenvolvimento entre 7 e 12 anos. Uma terceira aula, desenvolvimento entre 12 e 20 anos. E agora uma última aula, que fizemos 2, na verdade, essa é a segunda, entre 12 e 20 anos, né? Então, são vídeos que preenchem esse intervalo de tempo que vai de 0 até 20 anos de idade, que é justamente o período do processo de desenvolvimento positivo que o ser humano atravessa, né? De 0 a 20 anos, a gente está sempre se desenvolvendo. Então, a gente focou nossas aulas justamente nesses aspectos de crescimento e maturação que promovem o nosso desenvolvimento até os 20 anos de idade, tá bom, pessoal? Deixo aqui o meu forte abraço e estou à disposição aí dos nossos alunos de USP e de Educação Física e Saúde em particular, para quem esse vídeo foi de fato produzido, mas estou aí à disposição de todos, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.